Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, um texto muito interessante de Juca Kfouri que dá para refletir a respeito do nosso esquadrão de aço. Além disso, tem palavras de Bobô sobre o jogo. Para completar, tem Heberto Ribeiro abrindo o jogo a respeito do que ele viu sobre o Bahia e da perspectiva para o segmento da temporada. Isso e muito mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar a promoção da Centauro e prossegue, tá aí, gente, comprou Bara 10 e com ele você pode adquirir esse sapatênis da Adidas, show de bola, tá aqui o Adidas Gran Core base 2.0, valor final show de bola, porque vai de 349,99 para 197,99 no Pix, ou 219,99 dividido em 3 de 73,33 sem juros. Clique no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Adquira aqui exatamente esse aqui, branco listado preto, usando o cupom BARA10 e aproveitando logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo aqui, pessoal, o nosso tricolor de aço com ingressos à venda. E tá aqui, vamos trazer a informação. Ainda que, claro, a eliminação tenha quebrado um pouco o clima, mas o Bahia segue na Série A e é importante fortalecer. Ingressos de domingo na fonte liberados, agora para toda a torcida. Após 2 dias aos sócios, as entradas para o jogo contra o Atlético Mineiro estão à disposição do público geral. Bilheteria do estádio, site da Arena e loja do Bahia, do Parque Shopping Bela Vista ou Salvador Norte são opção. Então tá aí, gente. Venda de ingresso. Bahia Atlético Mineiro, partida importante, 26ª rodada pela Série A, domingo. E agora é isso, é fortalecer e partir para cima para tentar reverter essa situação desconfortável nesse momento da temporada. Falar sobre isso, vamos trazer aqui um trecho da entrevista de Everton Ribeiro, que foi trazida lá pelo canal parceiro do Canal do Pouco, onde ele fala de algo para mim que é importante para a gente refletir. E vamos trazer aqui o que ele comentou depois do jogo. Tá aqui, ó. O Bahia ele não conseguiu repetir a intensidade que teve na Fonte Nova. Na sua visão, assim, qual foi a estratégia que deu errado durante o jogo para que o Bahia não conseguisse ferir o Flamengo, machucar o Flamengo na finalização ao gol? O Bahia terminou a partida sem nenhum escanteio, sem nenhuma finalização concreta ao gol. O que você acha que faltou para o Bahia conseguir finalizar no gol e ter um volume de jogo maior? Acho que a intensidade a gente correu, mas só correr também não quer dizer que vamos ganhar. A gente tem que envolver o adversário. Às vezes a bola tem que correr mais rápido que a gente para poder criar espaço, criar volume e finalizações. A gente tem que, no último terço, ter melhores escolhas, todo mundo um pouquinho mais confiante para a gente poder finalizar e criar mais chances. Aí, gente, bacana, né? Tô trazendo apenas esse trecho porque vejam que há essa avaliação interna. Um cara que é um líder técnico, que é Alberto Ribeiro, falou e realmente abriu o jogo. Tá com um problema claro, não é de hoje, de definição de jogadas no último terço. Há algum tempo a gente vem falando sobre isso. Evidentemente não é o único problema. Também a responsabilidade do treinador para tentar formatar de repente um esquema que favoreça os atletas. E responsabilidade, claro, do Bahia, da diretoria, vinculada aí à SAF do Grupo City, porque faltou investimento para o nosso ataque e a gente está cansado de saber sobre isso agora. Pelo menos já há uma compreensão de que há problema nesse sentido e que seja trabalhado, porque não dá para a gente pensar em final da temporada com um pouco mais de êxito, com um ataque tão arame liso, o sistema ofensivo como um todo, com dificuldade para definir. E com as palavras de Everton Ribeiro, ele não é, inclusive, disposto a situações nesse sentido. Ele, pelo menos, trouxe aí algo que, com certeza, no vestiário deve ter trazido muito mais. E que sirva isso, de repente, de um choque de realidade aí, para que o time e o elenco acordem e a gente comece a trazer uma nova perspectiva para nossa temporada. Falar sobre isso, depois ele postou, gente, e trouxe aqui detalhes que eu considero importantes, a reflexão dele, lá na página dele no Instagram, tá aqui, ó. Esse é um momento difícil para todos nós. A eliminação dói demais e vai doer por um bom tempo ainda. E nosso grupo de jogadores tem que doer mesmo. Ele colocou ali, gente, inclusive grande, né? Tem que doer mesmo. Não podemos ficar satisfeitos com boas campanhas ou classificações. Temos sim consciência do quanto evoluímos, mas sabemos que poderíamos ter ido mais longe nas competições. Agora precisamos voltar mais forte no brasileiro para alcançar os objetivos que no resto, que não são poucos, nem pequenos. Seguimos juntos, unidos e confiantes no trabalho para darmos a resposta que o torcedor merece. Queremos dar motivos para que ele acredite nesse grupo. E eu acreditarei do primeiro ao último dia, BBMP. Tá aí, gente, bacana, né? Realmente um cara que tem essa referência no elenco, a referência técnica, um vencedor. E agora é isso mesmo, na condição de líder técnico e um cara muito representativo, ele tem que puxar essa corda, como se diz, e trazer o time de volta para a Série A
e lamber as feridas e virar essa página da eliminação da Copa do Brasil e partir para cima do Atlético Mineiro. É assim que eu penso, né? A gente é Bahia antes e acima de tudo. Tá magoado sim, tá frustrado sim, todos nós estamos, mas não vai ser com mágoa e frustração que a gente vai resolver o problema. Cobrar, vamos cobrar, mas é chegar junto, fortalecer, que vem o Atlético Mineiro, né? Por falar nisso, vamos trazer aqui de palavras de Bobô, campeão pelo Bahia, foi bem objetivo aqui, mas é importante trazer essa reflexão a respeito da postura que o Bahia tem tido, tá aqui, ó. Fala, galera tricolor, olha, quero falar um pouquinho do jogo de ontem, a derrota para o Flamengo. Aliás, mais uma derrota para o Flamengo. E confesso que esperava muito mais do Bahia ontem. Muito mais. Primeiro, por se tratar de decisão. Só tinha aquele jogo 90, 100 minutos para passar por uma fase mais importante, semifinal. Aliás, o Bahia nunca chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Então, é um jogo que exigia muito mais daqueles jogadores mais experientes, mais rodados, que já decidiram títulos importantes em clubes importantes. Então, a entrega tem que ser muito maior. É decisão. Pô, tem que correr mais, tem que arriscar, tem que se entregar mais, tem que ter mais ousadia, né? Acreditar que seria possível vencer aquele adversário na sua casa. Não vi isso ontem, por isso essa decepção. Principalmente com jogadores mais experientes, né? Que não fizeram isso, não fizeram a entrega que tinham que ter. Creio que estão hoje pensando sobre isso. Pô, decisão, pô, só tinha aquele jogo. Com isso, perdemos essa grande oportunidade de passar adiante. E agora só resta o Campeonato Brasileiro. Ok? Vamos lá. Aí, gente, é bom, né, ouvir um cara como Bobô e ele disse tudo. Faltou atitude, faltou entrega, intensidade, faltou tudo. Faltou um Bahia com cara de decisão, né, e pra mim isso tá muito claro. Faltou um Bahia brigador, um Bahia com DNA de Bahia. Poxa, gente, era uma oportunidade fantástica do Bahia surpreender lá, se autoafirmar, chegar à semifinal da Copa do Brasil, pensar em um título importante, e a gente não teve atitude. O resultado é do jogo, mas a atitude é interna. Então isso tem que ser realmente martelado, porque não é de hoje que o Bahia tá fraquejando em decisão. Nessa temporada fraquejou no Campeonato Baiano, fraquejou na Copa do Nordeste e agora fraquejou na Copa do Brasil. E nesses três detalhes, nessas três eliminações, tivemos algo em comum, que foi um Bahia sem atitude, né? No Campeonato Baiano a gente até ameniza um pouco, viu atitude, teve a expulsão de Rezende, mas ainda assim convenhamos, né? Pela disparidade técnica, pelo combo dos dois jogos, faltou efetivamente atitude. Então vejam, são três jogos com uma característica muito parecida, de um Bahia que precisa criar essa carcaça e já entrar em campo preparado para enfrentar a decisão. O Bahia sempre teve isso em seu DNA. Não pode perder esse tipo de situação. Isso faz parte da história do clube. O Bahia tem que se reencontrar com a sua história. E seu time, como se fala, o time da chegada. O Bahia tinha muito isso. Chegava a crescer em decisão e agora o Bahia está regredindo em decisão. É algo que precisa ser batido por cada um de nós. Para completar, gente, inclusive na linha do que eu estou falando agora, um texto bem interessante do UOL, de Juca Kfouri, vamos trazer aqui, porque traz uma reflexão bacana nesse sentido. Ele está aqui, inclusive, com uma manchete bem contundente. O Bahia é um rico metido. E tá aqui, gente. São Paulo e Bahia, claro, trazendo de Gilberto Miranda, né? São Paulo e Bahia tiveram o mesmo destino na Copa do Brasil, a desclassificação esperada. No caso do Bahia, o time de Ceni parecia cumprir tabela, um time sem maturidade, jogadores pouco ligados e efetivos. A torcida do Bahia está morrendo de inveja da do Corinthians, pois viu um time vibrar e lutar o tempo inteiro. É verdade, né? Quando venceu o Juventude e classificou para as semifinais, né? O time do Bahia joga de salto, sem ter conquistado nada. A impressão é que os jogadores são do time de uma empresa e não de uma torcida apaixonada. É nesse sentido que eu dizia que o Bahia acabou depois da SAF. O Bahia mostrou total falta de preparo em 3 decisões, a do Baiano, a do Nordeste e a da Copa do Brasil. É o time mais inefetivo da Série A. Ontem não acertou o gol do Flamengo uma única vez. E seus atacantes são despreparados para fazer gol, o que devia ser algo natural num bom time. O recém-contratado por mais de 60 milhões, Luciano Rodrigues, parece um jovem jogador amador nas mãos de Ceni. O time troca passes como ninguém, mas é improdutivo nas jogadas de ataque. Aborta as transições para rodar a bola quando o jogo pede intensidade e velocidade. Não tem cabeceadores, é ruim na bola parada, tanto para defender quanto para cobrar faltas. Improvisa jogadores que seriam mais efetivos na função deles, como o Juba. Ou seja, é um time mal treinado. O problema, contudo, não foi a desclassificação em si,
mas a forma como aconteceu. O fato de ter regredido muito em relação ao jogo anterior e escalar um time absolutamente previsível na decisão que exigiria alguma demonstração de força e capacidade de competição. Para a torcida, o Bahia ficou rico, metido, mas continua sendo decepção. Tá aí, gente? Humberto Miranda, professor de economia da Unicamp, repostado no UOL por Juca Kfouri. Claro, dando um desconto ou outro, não acho que o Bahia acabou com a SAF, só houve uma remodelagem, e há sim esse desafio do Bahia se reencontrar com a sua melhor condição, isso é fato. E aí o que eu repito, é preciso fortalecer o DNA vencedor do Bahia, de luta em campo. Foi assim que o Bahia foi bicampeão brasileiro, foi assim que o Bahia teve as suas grandes conquistas de sua história. Agora, de fato, fica parecendo realmente um rico metido em campo. E isso é muito verdade. Parece uma grife, sabe? E pesa, né? Desde Manchester, pré-temporada, todo o conforto, tudo do bom e do melhor. Mas na hora de entrar em campo e resolver, pareceu realmente de salto alto, pareceu um time, sabe, vaidoso em campo, sem se entregar, sem sujar o calção, como se diz, né, do bom futebol, do futebol de várzea. Então é sobre isso que a gente tem que bater. O Bahia precisa se reencontrar com o seu DNA. Para o Bahia vencer, o Bahia vai ter que voltar a ser aquele Bahia combativo, voltar a ser aquele Bahia que cresce em decisão. Não, o Bahia tem regredido em decisão. E isso precisa ser martelado pela nação tricolor, por a gente que produz conteúdo, lá internamente, pela diretoria, pela gestão, pela comissão técnica, entre os jogadores, inclusive. E é dessa forma que a gente vai começar a criar essa carcaça de ter esse Bahia se reencontrando com a sua melhor condição. A SAF é apenas um investimento, mas o espírito e o DNA do Bahia tem que permanecer e ser fortalecido. É isso, gente. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 70 mil e aproveita essa promoção aí, show de bola da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até mais.